em nome do Senhor Jesus, amém? Receba o servo do Senhor com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, a igreja. Abra vossas Bíblias no livro de João, capítulo 14, seu verso 6. Glória a Deus. Amém, amados? Eu vou ler uma vez e a igreja repete, amém? Livro de João, capítulo 14, seu versículo 6 diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1, 2, 3. Glória a Deus. Você pode se assentar? Mediante esse mormaço, esse calor, vou pedir a gentileza. Apaga essas luzes do fundo, por gentileza. O interruptor está desse lado aqui agora, tá? Isso. Pode apagar a outra também. Obrigado. Pode acender essa daqui. Obrigado. Estão me vendo bem aí? Glória a Deus. Entenda isso aqui. Orando a Deus e pedindo uma palavra a direcionar essa igreja na tarde de hoje, o Senhor falou para mim no meu coração bem forte assim: o caminho. E quando... Vou pedir ajuda ao diácono Júlio César. Pode me auxiliar no teclado aqui, profeta? Obrigado. Eu sei que ela já ia colocar ali, que ela espera eu fazer a leitura para me colocar, mas eu vou usar o diácono Júlio. Tem azeite aí? Glória a Deus. E diante daquilo que o Senhor gerava no meu coração, aí nessa tarde o Nilson chegou e colocou lá no grupo: estou a caminho. Eu digo: é essa mesmo. Deu certinho. Pai. E diante do caminho da vida que nós estamos traçando, o Senhor gerou algumas coisas no meu coração e eu anotei. Vivemos em dias familiares que têm sido atacados por falta de diálogo. Decisões, tristeza espirituais, dificuldades, pressão do dia a dia. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe uma solução poderosa. A palavra de Deus nos mostra que existe uma solução poderosa mediante os nossos dias. Nossos dias de dificuldade, nossos dias de tristeza, nossos dias de opressão dentro do trabalho. Falta de diálogo. São tudo coisas que são geradas em família. Coisas que muitas das vezes nós não temos com quem conversar, ou não temos para quem falar, a não ser dobrar o nosso joelho e orarmos a Deus, pedindo resposta. E muitas das vezes a resposta está sobre nós. Trazer Jesus para dentro da família. Não basta ter casa. Precisa ter a presença de Deus. Repete comigo: não basta ter casa. De novo, não basta ter casa. Preciso ter a presença de Deus. Preciso ter a presença de Deus. Vamos de novo, só que diferente. Não basta morar junto. De novo, não basta morar junto. Precisamos caminhar juntos em Cristo.
precisamos caminhar juntos em Cristo. Entenda isso aqui. Porque quando nós dizemos ou utilizamos esta palavra que Jesus é o caminho, muitas das vezes nós se desviamos do caminho. Se você me perguntar o que significa a palavra pecado, eu vou te dizer que pecado é você errar o alvo. É você se desviar do caminho. É você deixar de viver os propósitos de Deus. Uma família, ela perde o propósito quando ela começa a se desvencilhar, se deteriorar ou se afastar um dos outros. É tão inusitado isso nos dias de hoje, que você pode prestar atenção que os nossos filhos, eles são pegados à tecnologia de uma tal forma que eles se irritam quando você tira a tecnologia deles. E o interessante, pai e mãe, é que ele se irrita com você. Ele fica um filho mal criado para você. A Bíblia não diz, mas minha mãe me falava desse jeito: se eu não te educar, o mundo vai te educar. Só que eu, como mãe, eu te educo com amor, e porque te amo, vou fazer o melhor para você. O mundo não vai te educar com amor. O mundo vai te educar com justiça. Como que é isso, pastor? Como é a educação com justiça? Vamos dizer que eu sou um filho rebelde e eu dou um empurrão na minha mãe e ela cai. Que a Deus a tenha, já faleceu, mas é só para você ter um filho rebelde. Se eu fazer isso em uma pessoa do mundo, o mesmo empurrão que eu praticar nessa pessoa, ela vai praticar sobre mim. E a consequência disso, às vezes, pode ser mais drástica. Porque não estamos educando o nosso filho. Então a nossa tendência é piorar. Pela falta de comunicação, pela falta de respeito. Quando eu chamo Jesus e digo que Jesus é o caminho, eu tenho que praticar esse caminho. Eu tenho que trazer esse diálogo em Cristo. Eu tenho que manifestar os frutos do Espírito. Temperança, amor, perdão. Eu tenho que manifestar algo em Deus para mostrar que eu sou do caminho. Você lembra de Pedro? Quando ele estava sendo acusado de andar com Jesus, a mulher chegou diante dele e disse: esse é do caminho. Ele olhou diante daquela situação e falou: não sou do caminho não. E começou a praguejar. Começou a falar palavras torpes, para quê? Para se diferenciar daquilo que era Jesus. E muitas das vezes nós temos Jesus na igreja, mas nós não temos Jesus em casa. Nós temos Jesus na igreja, cooperador Denilson, mas nós não temos Jesus no nosso trabalho. Nós temos Jesus na igreja, mas nós não temos Jesus na escola. Porque lá na escola nossas práticas são diferentes daquilo que nós vivemos dentro da igreja. E isso é uma realidade no mundo cristão. Mas é bem verdade que você conhece o vaso pelo fruto, sim ou não? E há vasos que dão bom fruto. Mas a situação de você estar no caminho, diante da sua família estar deteriorada, diante da sua família se encontrar de meios que muitas das vezes não diz respeito a você, porque tudo depende do caminho que nós seguimos. Quem quer coisa ruim aqui para o seu filho? Ninguém. Ou seja, tudo que a gente faz para os nossos filhos é para que no futuro ele venha a ser uma boa pessoa, sim ou não? Tudo que nós podemos dar e argumentar para trazer uma melhora sobre a vida dos nossos filhos é o que nós vamos fazer. Mas é bem verdade que isso só tem efeito enquanto ele está debaixo da nossa tutela. Porque quando ele cresce e passa a sua idade maior, o que se acontece? Ele agora toma conta dos seus próprios atos. Ele agora depende das suas próprias atitudes. Você vai descobrir que você é um pai que criou seu filho a vida toda, mas você não tem poder nenhum sobre ele. Porque quando ele chegar aos seus 16, os seus 15, os seus 20, os seus 30, eu não sei. Eu não sei quantos anos ele vai se desvencilhar de você. Ele vai ter que aprender lá fora. Ele vai ter que viver lá fora. E a única coisa que ficou é aquilo que vocês viveram juntos.
Se eu fosse falar de mim, eu saí de casa, eu tinha 11 anos de idade. Arrumei minha primeira família, minha primeira esposa com 14. Eu não posso falar pelo seu filho. Eu posso dizer que hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Alguém está orando, alguém está de pé, alguém tá como coluna desta vida. E de repente você está olhando para você e está dizendo: as minhas orações não estão sendo ouvidas. Porque você está olhando os caminhos que ele está seguindo e está dizendo: ele está se desvirtuando da verdade. Ele está se afastando da verdade. Ah, que bom seria se nós tivéssemos o poder de decidirmos como que nossos filhos vão ser criados, como que eles vão crescer. Vamos dedicar aqui doutores, pastores, vamos dedicar aqui pessoas bem resolvidas financeiramente. Mas este caminho quem vai tomar é cada um deles. Este caminho é cada um deles que vai alcançar, é cada um deles que vai trabalhar. Feliz aqueles que são filhos de empresário. Mas se ao partir do pai deles, eles não tiveram uma boa conduta dentro das suas empresas, eles também podem falir. Ou seja, sempre temos que trilhar um caminho. Sempre temos que tomar uma atitude. Que caminho nós vamos tomar a partir de hoje? O que você quer para a sua vida? Aonde você quer chegar? Hoje é o primeiro dia da semana, hoje é domingo. Temos uma semana inteira pela frente, estamos numa pós-semana de uma festividade. Como que você quer chegar diante de Deus? Como que você quer se apresentar diante de Deus? Como que está o seu louvor diante dele? Qual o caminho que você está trilhando? O Deus que nos chamou, Ele é fiel em fazer tudo aquilo que Ele nos promete. Mas nós somos fiel em permanecer na promessa? Porque no momento da dificuldade, a primeira coisa que a gente queremos é mudar o caminho. No momento da dificuldade, a primeira coisa que nós queremos fazer é largar o propósito. É que nem um relacionamento, você começa a namorar, vai tudo bem e monta um propósito, e dentro deste propósito vocês seguem um caminho, só que vai desvencilhando, vai vir o trabalho, vai vir na canseira, vai vir na dificuldade, aí o propósito já começa a mudar, aquilo que era de Deus já não é mais, já não gosta mais como antes, já não ama mais como antes, já não tem mais prazer como antes, já não quer estar mais junto como antes. Mas por quê? O que aconteceu? Mudou o caminho. Qual foi o caminho que foi tomado? O caminho oposto do propósito. Porque se você não tiver uma cultivação, se você não regar, se você não adornar, geralmente vai gerar falência em alguns caminhos da sua vida. Se você quer ser uma pessoa bem resolvida financeiramente, estude. Se seus pais não são ricos, estude. Para quê? Para que você possa trabalhar em boas empresas, para que você possa ter capacidade de sair no mundo aí fora pelo mercado, tendo Deus na vida de vocês e viver aquilo que Deus tem para vocês. Mas é necessário você se esforçar, é necessário você tomar uma atitude no caminho, é necessário você se colocar à disposição daquilo que o mundo está te oferecendo. Mas de que forma? De uma forma inteligente. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que o mundo me oferece que eu não posso aceitar. Tem coisas que o mundo me apresenta que eu não posso me envolver. Você sabe o que é que está faltando hoje dentro das nossas casas? Propósito. Propósito. E quem está diante do propósito hoje já está cansado, porque já está tantos anos sozinho que não tem um ajudador. Não tem uma comunhão, não tem uma concordância dentro de casa. E por não haver essa concordância, não haver essa comunhão, não finaliza o propósito. A salvação até chegou em mim. A salvação até alcançou a minha esposa. Mas os meus irmãos?
É tão interessante isso que nós usamos até umas palavras bonitas e falamos assim: olha, a partir de hoje a minha família é minha esposa, nós desvencilha da mãe, assim está escrito na palavra de Deus, e nós entendemos isso, e eu quero ser mais categórico com você: a sua família aumentou, irmão, porque sua família não é só sua esposa ou seu esposo. Jesus, ele está diante dos seus discípulos, e aí vai chegar a mãe e os irmãos dele lá fora, e vai falar: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, Jesus. Ele vai olhar para o discípulo e vai dizer assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Se não ser aqueles que estão comigo. Você está entendendo isso? Que você precisa amar mais, que você precisa perdoar mais, que você precisa estar mais presente. Porque o propósito que Deus te chamou não é para você ficar parado na beira do caminho, mas é para você caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus é levar Ele para dentro da sua família, para dentro da sua casa, para dentro da sua história, para dentro da sua empresa. Porque quando nós estamos com Jesus, as coisas é diferente. Ele vai na nossa frente, Ele amolece o coração, Ele dá estratégia, Ele cria caminho. Naquilo que não tem saída, Ele abre uma saída. Mas isso é quando nós colocamos Jesus dentro do nosso propósito e vivemos um propósito de Deus. Jesus tem um caminho para te abençoar aqui nessa casa hoje. Pastor, não estou vendo saída. Fica tranquilo, você não precisa ver a saída, você só precisa ver o milagre. Você não está entendendo nada. Provérbios vai falar em 3:6, entrega as tuas coisas ao Senhor, entrega teus propósitos diante dEle. Livro de Salmo, de número 37:5, vai falar: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tudo está nos levando a Deus, diante de um cenário que nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Se nós formos ler a Bíblia vai dizer: buscai primeiro a Deus, a sua justiça, e essas demais coisas te serão acrescentadas. Mas aí nós fazemos ao contrário, nós deixamos Deus em segundo plano, nós deixamos o caminho em segundo plano. Aquilo que me convém eu faço em primeiro lugar, mas aquilo que convém a Deus eu não me disponibilizo, eu não tomo responsabilidade, eu não me posiciono diante daquilo que Deus tem. E é tão interessante isso, que para falar mal, aí eu abro a boca e digo: ali não tem isso, aquilo precisa disso, aquilo precisa daquilo outro. Mas para me disponibilizar diante de Deus, você quer ver uma igreja perfeita? Saia dela, porque a igreja somos nós, pessoas com problemas. Mas se nós se juntarmos em unidade e colocarmos Jesus como propósito, então tudo que a gente fazer vai ser relacionado a Deus. Você quer ver uma amizade dar certa? Jesus no começo, Jesus no controle. Quer ver uma amizade dar errado? A amizade depende de você, porque aí você vai fazer aquilo que agrada. Tem coisa que você não vai nem falar, que é para você não arrumar discórdia nem confusão. Falso amigo, porque o amigo que é amigo não deixa o outro ir para o inferno. O amigo que é amigo não deixa o outro se perder sozinho. Espera aí, essa pessoa é seu parente também. Essa pessoa aí, Deus colocou do seu lado com um propósito, e de repente você não entendeu o propósito, você está pensando que essa pessoa é sua. Essa pessoa não é sua, é somente para te capacitar diante da sua jornada, porque você está no caminho. É bem lembrado se você analisar um pouquinho e pensar: mas que caminho é esse, pastor, que eu estou trilhando? Para onde que eu vou? A nossa vida física, nós trabalhamos para se sustentar, amém? A nossa vida espiritual, nós trabalhamos para ir morar no céu. E a salvação é pela graça, mas o galadão não. O seu galardão, ele tem um preço. O seu galardão, ele tem uma renúncia. O caminho que você tomou é se você só quer a salvação ou quer receber o galardão de Deus. Porque a Bíblia ela é tão categórica que ela fala assim: se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu já pego contra Deus. Ou seja, eu posso perder a minha salvação.
Deus está criando um caminho para te abençoar. Você pode entender isso nessa noite? Eu lembro de algo que foi falado no monte. Eu não lembro quem falou, mas essa palavra entrou no meu coração. Jairo, ele vai diante de Jesus e ele faz um pedido a Jesus: vamos comigo à minha casa, para que você imponha as mãos sobre a minha filha e ela sare. Jesus vai tomar um caminho com Jairo, e no meio do caminho Jesus tem que parar. Fala assim: Jesus parou. Precisava dar um milagre para outra pessoa. Precisava entregar o milagre para outra pessoa. Fala quem, pastor? A mulher do fluxo de sangue. Ela saiu da casa dela tão desesperada, e ela propôs no seu coração: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu vou ser curada. Ela saiu com tanta fé, com tanta convicção, porque Jesus nem tocou nela, ela tocou na orla da veste de Jesus, e ela recebeu o milagre. Aí de repente você está aqui na igreja e está perguntando: por que Deus não muda a minha história? Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? É porque você não entendeu o propósito ainda. Não pode ser para a tua glória, tem que ser para a glória dele. Não pode ser porque você quer, tem que ser porque ele quer. Você tem que gerar propósito, tem que saber falar com Jesus: para que eu vou te curar? O que você quer? Qual é o entendimento que você está chegando? Em que caminho você está? Como é que os teus amigos te veem? Como um homem de Deus? Como é que as tuas redes sociais te vê? Como um depravado, um mundano? Ou como um servo de Deus? Porque de tudo aquilo que nós plantar, de tudo aquilo que nós semear, disso nós vamos colher. Então muitas das vezes nós estamos querendo um crédito diante de uma obrigação de Deus, daquilo que nós não entregamos nem 1% para Ele. Do jeito que Ele olha para nós, Ele entende assim: tem que crescer muito ainda, tem que amadurecer muito ainda, tem que viver muito ainda. E o fato de tudo isso é que nós não vivemos mais para nós, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, então as coisas de Cristo têm que ser prioridade nas nossas vidas. Então, de tudo aquilo que nós vamos fazer dentro da nossa casa ou fora da nossa casa, Jesus é o centro. Ah, pastor, e doidou, foi? Digo não, irmão, está na Bíblia. Para ficar de meio a meio eu nem quero. Para ficar em cima do muro eu nem quero. Apocalipse vai falar: ou você esteja quente ou frio, porque se você estiver no meio, você vai gerar uma digestão, vai ser algo ruim. Isso não vai fazer bem. Quem está firme, ser firme mais. Deus está gerando milagre, mas para esse milagre acontecer é necessário você gerar propósito. Ah, pastor, eu queria tanto cantar, mas eu não sei cantar. Ora a Deus, Deus pode te dar o dom de você cantar. Deus pode mexer nas suas cordas vocais e a sua voz ser a mais bonita. Ah, pastor, eu queria tanto pregar e eu não sei pregar. Fica tranquilo. Já vai para mais de 20 e ainda não aprendi. Mas tudo aquilo que Deus gera no meu coração, eu distribuo com você. Tudo aquilo que Deus direciona para a tua vida, eu não coloco um tio e nem tiro. Eu entrego exatamente aquilo que Deus entrega para você. E aí, faz mais o que, pastor? Aí depende dele, porque depois que a palavra é liberada, não tem mais o que fazer. Mas se ela foi feita de boa forma, de sinceridade, há um efeito muito grande. Assim como há pessoas no nosso meio que, perante o caminho delas, elas receberam palavras ruins. E pessoas que se assolam, pessoas que se paralisam, pessoas que têm medo, pessoas que não desenvolvem o seu ministério porque um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo falou algo que entristeceu você, de tal forma que você guardou aquela palavra no teu coração e você disse: eu não tenho condição de fazer isso e nunca vou fazer isso. Você só não tem poder de alcançar os seus objetivos
quando você achar que eles são impossíveis para você. Porque quando os teus objetivos fizerem parte do propósito de Deus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você já alcançou o caminho. Você já está no caminho. Se você está no nosso meio e está achando que está carregado, sobrecarregado, que você está no nosso meio e está achando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, tem uma receita muito boa lá em Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Talvez você está vindo para a igreja, mas não está vindo cultuar a Jesus. Você está vindo com algum compromisso. Ou talvez você veio para ver, porque Jesus está aqui verdadeiramente. Então você não pode sair daqui com o mesmo peso que você entrou. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou, na mesma situação que você entrou. E o que eu tenho que fazer, pastor? Fala para ele, conta para ele, diz para ele, se joga nos pés dele, se lança nos pés dele. Não aceita esse estado de derrota na sua vida. Não aceita esse estado de miséria na sua vida. Mas olha diante do Deus que te chamou, dono do ouro e da prata. Ele tem infinitamente mais para te abençoar. Mas é necessário você tomar posse daquilo que Ele te chamou. Se você está no caminho, imagina só se Deus pega tantas pessoas que estão aí, às vezes até bem errada, faz tanta coisa porque alguém está pedindo. Que dirá você que está aqui servindo a Deus? Que dirá você que está no caminho, que está na presença? Muitas das vezes se portamos como uns filhos rebeldes, querendo fazer joguinho com Deus. Ei, Deus, Ele não depende de você para ser Deus, mas nós dependemos de Deus para ser quem nós somos. Então entenda isso. O caminho não parou, o caminho não acabou. De repente o seu pensamento é de morte, o seu pensamento é de desistência, o seu pensamento é que acabou tudo, mas Deus está olhando para você e diz: não, isso foi só uma vírgula, eu faço uma nova história com você hoje. É hoje, não é amanhã. Ele é o caminho. Chama Ele para o centro da sua família. Chama Ele para o centro do seu casamento. Chama Ele para o centro da sua empresa. Faz como aquela mulher, à beira do caminho, ela decidiu tocar em Jesus. E ela falou que se ela somente tocasse, ela já colocou isso no seu coração. Então ela já desenvolveu o milagre antes mesmo de obtê-lo. Ela saiu da sua casa e disse: se ela somente tocasse. Você entendeu que quando você vem para a igreja, você já tem que sair com um propósito gerado no teu coração, na tua casa, dizer: eu vou lá e não vou voltar sem resposta de Deus. E às vezes a resposta de Deus para você é não. A resposta de Deus para você é espera. A resposta de Deus para você talvez não te agrade, mas Deus não deixa ninguém confundido. Talvez você não escutou o que você queria escutar, mas escuta, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que é melhor para você. Então olha para o teu irmão e fala para ele: aguenta mais um pouquinho. Quero chamar o ministério de louvor. Fala para ele: aguenta mais um pouquinho. Pode subir lá. Fala para o seu irmão: está entendendo? Só para ele não dormir. O caminho ao qual Deus tem para você trilhar depende de você. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu e a promessa é dEle. Mas é necessário você permanecer, é necessário você ficar e permanecer naquilo que Deus gerou no teu coração. Não, mas o que Ele gerou agora foi para me abandonar. O que Ele gerou agora foi para mim desistir. Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Deus não se agrada. Mas Ele olha para mim e para você e diz: eu tenho um caminho novo para você. E de repente no meio do caminho você vai se entristecer, assim como Jairo se entristeceu. Ele viu aquela mulher receber um milagre. Jesus faz uma pergunta a seus discípulos, pergunta: quem me tocou? A multidão está parada e o pessoal olhando um para o outro. E aí um dos discípulos vai olhar para ele e vai falar assim: como quem te tocou? A multidão te aperta e te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele vai simplesmente dizer: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque alguém conseguiu tirar poder de mim.
Alguém me tocou porque alguém liberou o milagre sobre mim. Não foi eu que liberei o milagre sobre a pessoa. Alguém tocou em mim e o milagre foi liberado sobre a vida desta pessoa. Está vendo como a tua dificuldade, o teu problema não faz diferença se faz uma semana, um mês, se faz 4 anos, 5 anos, se faz 12 anos que você está nessa situação. Não faz diferença. A diferença que faz é se você estiver no caminho e tocar em Jesus. A diferença que faz é se você estiver no caminho posicionado e conseguir pelo menos pegar na orla de Jesus. Essa é a diferença que faz. É você entender esse propósito. E mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando as coisas não acontecem, você não pode desistir. Porque a palavra que Deus libera para mim e para você diz: olha, não saia do caminho. Não desista do caminho. Jairo está com os discípulos, está com Jesus, está vendo o milagre acontecer. Mas as palavras que vai chegar até Jairo é diferente. Vai falar assim: olha, não me incomode mais o mestre. Mas olha só que mestre é esse. A pessoa que está falando para ele está vindo da casa da menina morta. Não está andando com o mestre. Um seguidor que não estava seguindo. Mas a Bíblia relata: não incomode mais o mestre, pois a menina está morta. A menina está? Fala comigo, a menina está? Imagina este momento de Jairo. Imagina aquilo que ele foi buscar, aquilo que ele foi levar para a casa dele. Ele falou para Jesus: olha, vai lá e põe as mãos nela. Acabou. Acabou. De repente o teu pensamento é esse. De repente o teu pensamento é esse. Acabou para você. Aleluia, Jesus. Eu não entendo mímica. Alguém está chamando alguém ali atrás ou lá na frente? E aí quando Jairo ora e pensa que a história dele acabou, que tudo terminou, mas ele não deixou o caminho. Ele não abandonou Jesus, ele não se afastou de Jesus. O operador Alexandre, ele permaneceu no caminho. Aí Jesus vai liberar uma palavra para ele: volta para casa não, faz isso não. Calma, crê somente. Crê somente, papai. Não desiste não, filha, crê somente. Crê somente. Não desiste não, olha para quem está do seu lado e diz: não desiste não, crê somente. Se o milagre não chegou ainda, porque você está no caminho, mas Jesus já está a caminho da tua casa, para ir de encontro à tua dificuldade. Jesus já está intervindo por você, já está aí na sua frente. Mas é necessário você acreditar nisso, colocar no seu coração. É necessário você ver e entender isso. Quando chega na casa, quando ele sai do caminho, tinha Pedro, Tiago e João, que era do caminho. Ele vai falar assim: ó, agora aqui dentro, pelo aquilo que as pessoas pensam, manda todo mundo para fora. Fica só mamãe e papai e a menina morta. Talita cumi. Até te digo, levanta. Levanta. Levanta, 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 levanta. Sentado você não vai para o caminho, deitado você não vai para o caminho, mas se você estiver de pé, ei, levanta. Deus tem resposta para você. Se coloca de pé, levanta a tua cabeça, levanta essa autoestima. Ei, para de ficar pensando em quem morreu, de quem está lá atrás. Não, olha para cima, olha para quem está vivo. Aquele que morreu ressuscitou e disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Caminha, 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 caminha. É muito grande isso aqui. Não vai estourar muito tempo, eu vou atrapalhar o louvor. Pode apagar essa outra luz do fundo.
Eu não vou nem falar do caminho de Emaús, porque foi no partir do pão, Leonardo. No caminho de Emaús foi no partir do pão. As pessoas, os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus tinha sido crucificado. Ele sai da cidade, escuta a notícia que Maria vê Jesus. Ele sai da cidade para avisar, mas eles não tinham visto Jesus ainda. E no meio do caminho, Jesus vai chegar diante dele, vai conversar com ele. E diante daquilo que eles estão conversando, eles vão ter bondade de parar com Jesus, vão dizer assim: olha, não vai não porque está tarde. Aí fala assim: e no partir do pão, dentro da tua comunhão, portas vão ser abertas dentro da tua casa. Dentro da tua comunhão, portas vão ser abertas dentro da tua família. Eu não estou aqui preocupado com quem tem que pedir perdão, não estou. Eu estou preocupado que você tem que liberar o perdão. Ah, mas eu fui ferido, falaram isso e falaram aquilo. Não é mais sobre você, é sobre Ele. Ele precisa te abençoar depressa. Então, para Ele te abençoar, você precisa riscar isso da sua. Já liberei o perdão, Pai. Já estou apto a receber. Já liberei, já tirei do coração isso. Já estou apto a receber. Já liberei isso aí. Já estou apto a receber. Porque eu quero ir para o caminho, quero estar no caminho. E eu sei que o caminho é o Senhor, Pai. Se coloque de pé. Tem adorador no nosso meio. Todos que estão aqui são evangélicos, estão firmes. Tem alguém afastado do caminho do Senhor? Tem alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus? Vamos adorar Ele. Aleluia. Se tem adorador, adora. Pois um anel em meu
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Eu sou totalmente Deus. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente Deus. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Dá uma linda salva de palma para ele. Para ele, Deus abençoe, Deus